Olá, meu amado irmão, minha amada irmã, bom dia a você que nesta hora começa a sintonizar conosco essa transmissão no segundo dia do nosso retiro quaresmal, nesse tempo tão especial, tempo de quaresma, tempo de conversão, tempo de olhar para dentro de nós, tempo para pensarmos, refletirmos e já agradecemos a você que ontem esteve conosco em nossa transmissão, você que agora começa a participar conosco, você que já baixou o seu e-book sobre o roteiro de preparação para a Semana Santa e Páscoa, através desse retiro quaresmal, você que já compartilhou com seu irmão de comunidade, com a sua família, a fim de que esses momentos tão especiais com a Palavra de Deus possa encher e iluminar o nosso dia. Espero que você também tenha vivido o seu primeiro dia ontem, quinta-feira, experimentando a graça de Deus em sua vida, vivendo o seu momento de recolhimento espiritual, fazendo a sua escuta da palavra, construindo um propósito com Deus, pensando talvez naquilo que você precisa deixar ou aquilo que você precisa ainda fortalecer, naqueles 3 passos, uma coisa que você precisa fazer, algo que você precisa fazer. Que a reflexão de ontem à noite realizada em nossa comunidade, através de nossas irmãs, direto do nosso oratório de São Miguel Arcanjo, também tenha somado a sua vida de conversão de modo especial nesse seu itinerário quaresmal. Que bom que você está aqui hoje, já vai partilhando e desejando o seu bom dia também aos seus irmãos, que você seja muito bem acolhido nesse segundo dia do nosso retiro. Iniciemos então, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Tomemos agora o instrumento mais especial para o nosso dia, na vivência deste segundo dia, a palavra do Senhor. Abramos no Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículos de 14 a 17. Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículos do 14 ao 17. Então os discípulos de João, dirigindo-se a ele, perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus, e os teus discípulos não? Jesus respondeu: podem os amigos do esposo estar tristes, enquanto o esposo está com eles? Dias virão em que lhes será tirado o esposo, então eles jejuarão. Ninguém põe um remendo de pano novo numa veste velha, porque arrancaria uma parte da veste e o rasgão ficaria pior. Não se coloca tão pouco vinho novo em odres velhos. Do contrário, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem. Coloca-se, porém, o vinho novo em odres novos, e assim tanto um como o outro se conservam. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, estamos ainda vivendo os frutos da quarta-feira de cinzas. E por isso a primeira semana da quaresma acontecerá neste próximo domingo. Até lá, vivemos os dias depois da quarta-feira de cinzas. E hoje é sexta-feira, depois da quarta-feira de cinzas, dia no qual Jesus, de modo especial, partilhou com os seus discípulos sobre as obras quaresmais, sobre o jejum, sobre a oração, sobre a esmola. E o Evangelho de hoje, de modo particular, quer trazer a nós, católicos, cristãos,
que desejamos viver bem a Quaresma, a importância de jejuarmos. Do jejum, primeiro, como uma realidade que nos coloca diante do desafio de mortificar a nossa carne, de mortificar uma vontade natural que existe em nós. Um dia desse me perguntaram: padre, nós sentimos fome ou sentimos vontade de comer? A vontade de comer é fruto de uma realidade biológica em nós, que é a fome. E a fome nada mais é do que a manifestação da necessidade que temos de alimento. Então, sentimos fome. E a vontade de comer é a corroboração da fome. Você sente fome, logo você vai sentir vontade de comer. E por isso sentir fome é natural. Vontade de comer também. Mas essa vontade de comer, ela pode ser equilibrada ou não. Depende não somente do tamanho da sua fome, mas do como você vivencia a sua experiência do comer. Porque comer vai saciar a sua fome, mas será que você come aquilo que é necessário? Você se alimenta daquilo que realmente é necessário? Ou a sua vontade de comer se manifesta de uma maneira desordenada? Então o jejum, ele nos ajuda de modo especial a vivenciarmos aquilo que é natural, a fome, de maneira a conduzir a nossa vontade de comer por um caminho de ordenação. Mas vejam que o evangelho de hoje começa com uma interrogação dos discípulos de João. João Batista, biblicamente, é conhecido como o profeta da austeridade. É o homem do jejum, é o homem do sacrifício. E por isso, em seu discurso, sempre vai estar ali a manifestação, sobretudo, da compreensão das renúncias que precisam ser feitas. Na quarta-feira de cinzas, quando o padre, os ministros impunham as cinzas sobre as nossas cabeças, nós ouvíamos o eco daquela palavra: convertei-vos e crede no Evangelho. Porque justamente o caminho da conversão passa também pelas obras quaresmais. E a primeira delas, o jejum. Mortificar a vontade. Mortificar essa vontade que não é desordenada em si, mas é fruto das carências, das necessidades humanas. E por isso os discípulos de João, austeros, perguntam a Jesus, ou apontam para Jesus e dizem: por que os teus discípulos não jejuam? Se nós, os discípulos de João, jejuamos, por que os teus não jejuam? Jesus usa uma palavra muito bela. Ele diz: podem os amigos do noivo jejuar enquanto o noivo está entre eles? E aqui Jesus pontua para nós, primeiramente, que esta presença temporal de Jesus em meio a nós é também uma antecipação daquilo que nós viveremos no céu. Então temos o tempo de Jesus entre nós, um tempo de graça. Temos o tempo da ausência física de Jesus histórica, que é esse tempo que estamos vivendo, e teremos a volta de Jesus, quando novamente viveremos eternamente na presença do noivo. Nesse tempo, nessa lacuna, existe o céu. Então aqueles que estão no céu estão na beatitude, na felicidade eterna. E por isso Jesus pode dizer aos discípulos de João: podem os amigos do noivo jejuar enquanto o noivo está com ele? Quer dizer, nesse momento de bonança, de alegria, de festa, de exultação, poderão os amigos jejuar? Dias virão em que eles jejuarão, porque o noivo lhes será tirado. E aqui, mais uma vez, Jesus fala de uma realidade temporal, que será o tempo do sepulcro. E por isso, na sexta-feira santa, de modo especial, voltaremos a fazer a mesma experiência da quarta-feira de cinzas, do jejum e da abstinência. Para nós, comunidade Dom de Deus, e para muitos católicos, viver a sexta-feira como jejum e abstinência não é apenas na quarta de cinzas ou na sexta-feira santa, mas todas as sextas-feiras do ano. Mas isso não é o mais importante. Então há um tempo em que Jesus lhe será tirado. Mas existe um tempo que permanece, que é este tempo terreno de caminhada para o céu ou até a volta de Jesus, que também somos chamados a encarnar como este tempo da ausência, mesmo na presença do noivo, porque se torna também um tempo de purificação.
E por isso Jesus diz aos discípulos de João que o noivo será tirado. Mas o Evangelho continua dizendo que este jejum vai nos fazer construir algo novo em nós. E ele usa um exemplo no Evangelho. Ninguém põe um remendo de pano novo numa veste velha. E depois ninguém coloca vinho novo em odres velhos. Porque o novo de Deus, a vida nova que o Senhor nos propõe, ela tem, meu amado, minha amada, a missão de fazer realmente com que todas as coisas sejam novas. Não apenas uma parte da nossa vida, não apenas um momento da nossa vida. Porque aquilo que vivemos no novo de Deus e na graça misericordiosa de Deus é capaz de recapitular toda a nossa história. Como é triste, muitas vezes fazemos uma experiência nova de Deus, mas continuamos vivendo arrastando correntes. Arrastando corrente das nossas memórias, lembranças, sentimentos, do que fizemos, do que vivemos, do que experimentamos, do que sentimos no passado. Ontem nós já falávamos sobre isso no primeiro dia do nosso retiro. E nós não podemos teimar em viver o novo de Deus arrastando correntes, mas precisamos verdadeiramente experimentar a liberdade e a libertação. E por isso o jejum nos ajuda. Pano novo não precisa ser colocado em veste nova, porque a veste nova não precisa de remendo, mas a veste velha sim. E por isso passamos tanto tempo colocando remendo novo, pano novo em pano velho. Consertamos aqui, consertamos ali, ajeitamos aqui, ajeitamos ali, mas sempre seremos homens velhos se não vivermos o novo de Deus. E por isso no segundo exemplo Jesus diz odres novos, vinho novo em odres novos. Porque os dois então são capazes de se complementar. Porque o vinho novo da graça precisa ser colocado e depositado num odre novo que somos nós, à luz daquilo que experimentaremos na Semana Santa ao chegarmos na Vigília Pascal. Na Vigília Pascal nós precisamos ser odres novos para receber o vinho novo. E por isso teremos 40 dias de Quaresma, teremos a Semana Santa para sermos odres novos. Para sermos odres novos. Para que o vinho novo, que é a graça de Deus, não rompa o odre novo que somos nós, porque disse Jesus, vinho novo em odres velhos, o odre se perde, porque ele se rompe, e o vinho que é colocado nele também. Então o jejum, ele é um caminho que vai nos purificando, que vai nos trazendo autodomínio, que vai consolidando em nós, sobretudo, aquilo que deve subsistir sempre em nós, a vontade de Deus, que deve imperar em nós, a vontade de Deus que não suplanta a nossa vontade, mas é capaz de dirigir as nossas vontades. E isso, meu amado, minha amada, é a experiência que este retiro quer trazer para nós. Hoje você terá um tempo de estar com Deus. Não deixe de ter este tempo, conforme colocamos na introdução do nosso e-book sobre a Quaresma. É importante que você tenha tempo para estar com Deus à beira do poço. E eu te convido a partilhar e a compartilhar conosco isso. Que você possa escolher um irmão, uma irmã com quem você possa partilhar e compartilhar as aspirações e as inspirações que Deus coloca em seu coração. Se você ainda não escolheu um irmão, uma irmã, escolha. Porque te fará bem, te fará crescer. A música que escutamos ao fundo da nossa transmissão é uma composição da comunidade de vida desta comunidade Dom de Deus. Riqueza, dom, graça. Então quando você partilha e compartilha com o seu irmão, você cresce e faz o outro crescer também. E que ao final deste dia você possa mergulhar na experiência
daquilo que será a reflexão própria, a intercessão própria e a oração deste dia. Aí você tem a oração do segundo dia, uma oração que pode te acompanhar o dia inteiro, para que quando você chegue à reflexão de hoje à noite, você possa dar um passo ainda maior na obra de Deus em sua vida. Vamos selar este momento com a Virgem Maria. E vamos pedir a ela que esteja conosco nesses 40 dias. Que você já esteja com o seu altar preparado em casa, no seu lugar de oração. Pode ser no seu quarto, na sua varanda, num lugarzinho onde você se recolhe com a palavra. Talvez você não tenha a graça que eu tenho de estar aqui diante de Jesus todos os dias, ou da comunidade de vida, mas você tem a graça também de ter Deus em sua casa. Estamos preparando um lindo ícone de memória de Maria aos pés da cruz, para que, se você quiser tê-lo, desejá-lo em sua casa, você possa tê-lo. Nós vamos selar este momento então com a Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que este seu dia seja um dia de jejum, seja também um dia de abstinência. Faça a sua oferta de vida. Esteja certo que o Senhor olha com carinho os propósitos da sua vida. Meu amado, minha amada, até amanhã, terceiro dia do nosso retiro quaresmal, à luz da palavra e da reflexão, possamos crescer na graça do Senhor. Até amanhã, se Deus quiser. Para receber